Uma nação unida em oração, um inimigo derrotado no campo de batalha e, em questão de horas, o silêncio absoluto de uma tribo inteira que quase foi varrida do mapa. O que acontece quando a justiça humana se transforma em sede de sangue? Bem-vindos ao Entenda a Palavra. Hoje vamos mergulhar nas sombras de Juízes 20, uma história de guerra civil, arrogância e uma lição brutal sobre os limites da nossa própria justiça. Prepare o seu coração, porque o que aconteceu em Gibeá não é apenas uma página esquecida da história de Israel. É um espelho para os conflitos que enfrentamos hoje. Antes de prosseguirmos, se você valoriza conteúdos que trazem luz aos textos sagrados com profundidade e respeito, aproveite este momento inicial para se inscrever no canal. Ao se tornar um membro desta comunidade, você ajuda o Entenda a Palavra a continuar produzindo estudos bíblicos que vão além do óbvio, explorando as camadas ocultas e os contextos históricos que muitos ignoram. Se você busca uma compreensão maior sobre os planos de Deus e como aplicar esses ensinamentos em sua vida diária, este é o lugar certo. Não esqueça de ativar o sininho das notificações, pois cada vídeo é um convite para uma reflexão que pode transformar a sua maneira de enxergar o mundo e a sua caminhada espiritual. Estamos juntos nesta jornada de aprendizado. A história que vamos desvendar hoje começa com um crime que chocou a consciência de toda a nação. Não estamos falando de uma disputa de terras ou uma guerra contra nações estrangeiras, mas de uma tragédia interna, visceral e sangrenta. O levita, um homem do Senhor, viajava com sua concubina quando o destino o levou a Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim. O que era para ser uma noite de descanso se transformou em um pesadelo de crueldade indescritível. Os homens daquela cidade cercaram a casa onde ele estava hospedado e cometeram um ato tão bárbaro que ecoou como um trovão por todo o território de Israel. Naquela época, cada um fazia o que bem entendia. Não havia rei e a moralidade estava em declínio constante. Quando a notícia desse crime chegou aos ouvidos das outras 11 tribos, a resposta foi imediata e unânime. Era preciso punir o mal, mas aqui reside o primeiro mistério. O desejo de justiça era legítimo, o crime exigia uma reparação, mas será que Deus aprovava a forma furiosa e precipitada como eles estavam prestes a buscá-la? Eles se reuniram em Mispa, 400.000 homens armados com espadas, prontos para a batalha. Eles tinham o número, tinham a causa, aparentemente tinham até a bênção do Senhor. Mas enquanto marchavam contra seus próprios irmãos, eles não perceberam que o orgulho já tinha tomado o lugar da obediência. Eles foram movidos pela indignação, pelo sangue fervendo e pela certeza absoluta de que estavam do lado certo. O levita, ao contar sua história, omitiu detalhes, inflamou os ânimos e garantiu que o foco fosse a vingança, não o arrependimento. A nação estava pronta para a guerra, mas o coração do povo já estava sendo envenenado pela própria sombra que juravam combater. Eles pediram justiça, mas será que estavam prontos para pagar o preço de ter tanto sangue em suas mãos? Israel possuía 400.000 guerreiros, uma força avassaladora, enquanto Benjamim contava com apenas 26.000 homens de guerra, além de 700 soldados escolhidos em Gibeá, que eram conhecidos por sua precisão letal com a funda. Qualquer estrategista da época diria que o resultado estava decidido antes mesmo do primeiro golpe de espada. Mas quando eles chegaram diante do Senhor para perguntar quem deveria subir primeiro contra os benjamitas, a resposta foi clara: Judá. A primeira derrota veio como um choque gelado. Israel subiu, lutou com bravura, mas ao final do dia, 22.000 soldados israelitas estavam mortos no chão. O choque foi absoluto. Como o povo de Deus, que buscava justiça contra um ato terrível, pôde ser derrotado por um exército tão menor?
Eles voltaram a chorar diante do Senhor e perguntaram se deveriam subir novamente. A resposta foi a mesma. E no segundo dia, mais 18.000 homens de Israel caíram. Ao todo, 40.000 soldados mortos em 2 dias. Pense na magnitude disso. A nação perdeu 10% de sua força militar em 48 horas contra o seu próprio sangue. Aqui, o texto nos dá uma revelação impactante sobre a soberania divina. Deus não permitiu a vitória imediata porque Israel ainda não tinha se humilhado de verdade. Eles contavam com seus números, com sua força, com sua superioridade numérica, mas não contavam com a necessidade de depender totalmente da vontade de Deus. Eles estavam tentando resolver um pecado humano com arrogância humana. A derrota, embora dolorosa, foi o remédio necessário para quebrar o orgulho daquela multidão. Muitas vezes, em nossas vidas, sofremos derrotas consecutivas, lutas que achamos que deveríamos vencer facilmente, sem perceber que o obstáculo não é o inimigo, mas a nossa própria confiança em nossa força. Deus permitiu a derrota para que, no terceiro dia, a vitória não fosse atribuída aos 400.000 homens, mas exclusivamente ao poder do Criador. Eles precisavam perder para finalmente aprender a ganhar. O cenário mudou drasticamente após a segunda derrota. O povo não voltou para suas tendas para afiar mais espadas ou planejar uma tática militar mais sofisticada. Eles subiram até Betel, assentaram-se diante do Senhor e choraram até a tarde. Ali, naquele momento de dor, o jejum e o sacrifício trouxeram uma perspectiva diferente. Eles reconheceram que, sem Deus, a justiça que buscavam não passava de uma carnificina sem sentido. Somente após essa humilhação coletiva, após o arrependimento e a busca genuína pela direção divina, o Senhor deu a vitória. Mas note a mudança na estratégia. Agora, o Senhor entregou os benjamitas nas mãos de Israel através de uma emboscada. A vitória foi total e devastadora. Os 26.000 soldados de Benjamim foram dizimados, restando apenas 600 homens que fugiram para a rocha de Rimon. Mas aqui, o clímax dessa tragédia atinge seu ponto mais sombrio. Israel, tomado pela fúria que eles mesmos haviam inflamado, não parou na vitória militar. Eles queimaram cidades, mataram mulheres, crianças e animais. A sede de justiça transformou-se em uma sede de destruição que quase apagou uma das 12 tribos da face da terra. Eles alcançaram o que queriam, mas, ao olhar para o campo de batalha coberto de cadáveres, o silêncio que tomou conta da nação não foi de triunfo, mas de um horror absoluto. Eles perceberam que, ao tentarem limpar a terra da maldade de Gibeá, eles se tornaram o próprio mal que condenavam. A punição se transformou em extermínio. O que era para ser uma lição sobre santidade, tornou-se um lembrete trágico sobre como a nossa justiça, quando desprovida de misericórdia e temor, é apenas vingança disfarçada. Eles venceram o inimigo, mas ao final daquele dia, eles choraram amargamente porque viram que um pedaço de sua própria família, uma tribo inteira, tinha sido cortada do corpo de Israel. Eles haviam ferido a si mesmos de uma maneira que nenhuma outra guerra poderia ter feito. O capítulo termina de uma forma que nos deixa pensando profundamente sobre o que significa fazer justiça. Israel, em sua busca por retidão, descobriu que o coração humano é um abismo escuro, capaz de cometer atrocidades em nome do que é correto. Eles não estavam apenas lutando contra Benjamim, eles estavam lutando contra sua própria natureza decaída. É uma lição severa para os nossos dias. Em uma era onde as redes sociais, os debates e as divisões constantes nos fazem querer quase sempre o julgamento rápido, a punição imediata e a destruição de quem pensamos ser o inimigo. Queremos justiça, mas será que estamos dispostos a nos humilhar antes de agir?
Será que, ao apontar o pecado alheio, não estamos alimentando o nosso próprio orgulho, transformando nossa retidão em uma ferramenta de opressão? Juízes 20 nos ensina que, sem a sabedoria de Deus, o nosso zelo por justiça pode facilmente se transformar em uma tragédia que, no fim das contas, machuca a todos nós. A verdadeira justiça não busca destruir, mas restaurar. E quando a restauração não é possível, ela busca a verdade, não a vingança. A tribo de Benjamim não foi extinta, mas o preço foi altíssimo. Israel aprendeu da maneira mais dura que a força, por maior que seja, é inútil se não estiver alinhada com o caráter de Deus. Ficamos com uma questão no ar. Quantas vezes agimos como aqueles israelitas, focados na vitória, na punição e no nosso próprio lado da história, esquecendo-nos de que diante de Deus, todos somos parte do mesmo corpo. A busca por estar certo, muitas vezes, nos cega para a necessidade do amor e da compaixão, que possamos aprender com essa história, não para julgar aqueles que falharam no passado, mas para examinar o nosso próprio coração antes de levantarmos as nossas pedras contra o outro. Afinal, a vitória sobre o pecado nunca deve vir à custa da nossa humanidade. A história de Juízes 20 é um lembrete contundente de que a nossa percepção de justiça é falha e limitada. Muitas vezes, estamos tão convencidos de nossa causa que perdemos a capacidade de ver o irmão no outro. Se este estudo te ajudou a olhar para essas passagens com outros olhos e a refletir sobre a importância da humildade em nossas decisões, inscreva-se no canal Entenda a Palavra. Queremos continuar caminhando ao seu lado, desvendando as verdades eternas que transformam vidas. Qual parte da história de Israel mais te impactou? Como você reage quando se sente no direito de julgar os outros? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com alguém que precise refletir sobre o poder da graça. Até a próxima reflexão. Se você chegou até aqui, saiba que sua presença é muito importante. Nosso objetivo é criar um espaço de reflexão real, onde a Bíblia não é apenas lida, mas compreendida e vivida no dia a dia. Se este conteúdo tocou seu coração, considere compartilhar com um amigo ou familiar. Isso nos ajuda a crescer e a levar essa mensagem de reflexão a mais pessoas. Continue acompanhando nosso canal e prepare-se, pois o próximo vídeo trará uma revelação ainda mais profunda. Até breve. O cenário que encontramos em Gibeá não é apenas uma mancha na história de Israel, é um espelho da nossa própria natureza humana quando deixamos a indignação guiar os nossos passos. Quando lemos sobre a hospitalidade quebrada e a atrocidade que se seguiu, somos forçados a olhar para o abismo da perversidade. O levita, ao encontrar refúgio naquela noite, não esperava que o seu destino fosse transformado em um cenário de pesadelo. A violência contra a sua concubina foi um choque cultural, um sinal claro de que os limites morais que deveriam reger aquela sociedade haviam se dissolvido em uma escuridão interna sem precedentes. Não estamos falando de um crime comum, mas de um ato que desafiava a própria essência da convivência entre o povo de Deus. Quando a notícia correu, o choque inicial deu lugar a uma indignação nacional, que transbordou em uma convocação massiva. 11 tribos, unidas por um senso de justiça que parecia inquestionável, se levantaram. Eles queriam punir os culpados, queriam limpar a honra da nação e, acima de tudo, queriam que o mal fosse erradicado. Mas, ao olharmos mais de perto, percebemos uma armadilha sutil e perigosa. Eles pediram justiça, mas será que, em sua pressa para punir, eles ainda estavam ouvindo a voz de Deus ou apenas o grito da sua própria raiva? Esse é o momento em que a história nos prende, porque nos coloca diante do espelho da nossa própria moralidade.
Quantas vezes, movidos por um senso de correção, nós decidimos que o outro merece sofrer, ignorando o impacto da nossa própria retaliação sobre o tecido social que deveríamos proteger. A arrogância da maioria contra a minoria é um padrão recorrente. 400 mil homens. Um exército colossal que, para os padrões da época, era praticamente imbatível. A lógica era simples, quase matemática. A verdade está conosco, a força está conosco. Logo, a vitória é uma garantia. Eles confiavam na sua superioridade numérica, na sua organização e na sua causa. No entanto, o que se seguiu foi uma das lições mais brutais de todo o Antigo Testamento. 2 dias de batalha, 2 derrotas humilhantes e 40 mil homens de Israel mortos. Como isso foi possível? Por que Deus permitiria que aqueles que buscavam a justiça fossem derrotados pelo lado que, aparentemente, protegia os malfeitores? A resposta reside, talvez, no fato de que Deus não estava interessado apenas na vitória deles sobre Benjamim, mas na vitória deles sobre a sua própria arrogância. Eles precisavam entender que o sucesso militar não é um selo de aprovação divina, especialmente quando o coração daquele que busca a vitória está manchado por orgulho e autoconfiança. A derrota foi o espelho quebrado onde eles finalmente tiveram que olhar. Foi preciso o sangue de 40 mil soldados para que Israel finalmente se prostrasse diante da Arca da Aliança. Foi ali, entre lágrimas e jejuns, que o cenário mudou. Não havia mais a petulância do primeiro dia, não havia mais a certeza absoluta de que eram intocáveis. A humildade, que deveria ter sido o ponto de partida, tornou-se o único caminho possível após o desastre. Eles reconheceram, finalmente, que a força humana é insuficiente e que a verdadeira justiça requer um coração alinhado com o propósito divino, não com o desejo de revanche. Contudo, mesmo após essa lição de humildade, o processo de justiça seguiu um curso aterrorizante. O que deveria ser um acerto de contas transformou-se em uma operação de extermínio. Ao montarem a emboscada contra os benjamitas, os israelitas não apenas derrotaram o exército, eles quase dizimaram toda uma tribo, incluindo mulheres e crianças, que nada tinham a ver com o crime inicial de Gibeá. É aqui que o clímax desta narrativa se torna um peso insuportável no coração do leitor. Ao tentarem corrigir um erro, eles cometeram outro, possivelmente maior. Eles transformaram a necessidade de justiça em uma sede de sangue desmedida, um frenesi destrutivo que ignorou a própria preservação da nação. Eles destruíram um membro do seu próprio corpo. E a percepção tardia dessa catástrofe veio apenas quando o silêncio da morte se espalhou pelos campos de Benjamim. O arrependimento que se seguiu foi dramático, mas revelava a falha fundamental do processo. Eles haviam agido como juízes, júri e executores, sem o filtro da compaixão e da misericórdia que sempre deveria acompanhar a justiça divina. Essa é a lição que ecoa através dos séculos. O contraste entre a justiça humana, fria e vingativa, e a justiça de Deus, restauradora e sábia, nos convida a uma reflexão profunda. Estamos vivendo em tempos onde o julgamento é rápido, onde o cancelamento do outro se tornou uma ferramenta de correção social e onde raramente paramos para considerar se o nosso método de punição nos torna tão cruéis quanto aqueles a quem condenamos. A nossa busca por estar certos pode ser a nossa maior cegueira. Quando nos convencemos de que somos os detentores da verdade absoluta, abrimos a porta para comportamentos que negam a nossa humanidade. Em Juízes 20, vemos que Israel quase se destruiu. Eles precisaram lidar com o vazio de uma tribo quase extinta e com o trauma de uma guerra civil que nunca deveria ter alcançado tais proporções. O que aprendemos aqui não é uma fórmula para evitar conflitos,
mas um chamado para examinar a nossa própria motivação antes de levantarmos pedras. A justiça, se não estiver temperada com o amor ao próximo, é apenas uma forma diferente de injustiça disfarçada de virtude. Somos parte do mesmo corpo, assim como as 12 tribos eram. Quando um de nós falha, quando um de nós peca, a resposta correta não é o massacre da dignidade ou o desejo de destruição total, mas o confronto que busca o arrependimento, a correção que visa a restauração e, sobretudo, a consciência de que, se não vigiarmos, corremos o risco de nos tornar aquilo que desprezamos. A história de Israel não termina com uma celebração, mas com uma lição amarga sobre o peso das nossas escolhas. E enquanto caminhamos pelo mundo hoje, enfrentando divisões, julgamentos e conflitos, que essa passagem de Juízes possa nos servir como um freio de emergência para o nosso ímpeto de retaliação, que possamos aprender a buscar a paz, mesmo quando o conflito parece inevitável. Que a nossa busca pela verdade não nos leve a esquecer a nossa essência humana. Porque no final das contas, o valor de uma vitória que custa a nossa própria integridade moral é, na verdade, uma derrota absoluta diante daquilo que Deus espera de nós. A história nos ensina e o silêncio das páginas bíblicas nos convida a meditar. Até onde você iria em nome da sua justiça? E o que você estaria disposto a sacrificar de si mesmo no processo? Talvez as respostas a essas perguntas sejam a chave para transformar a maneira como interagimos com aqueles que nos cercam hoje. A reflexão, por si só, é o início da transformação. Quando abrimos a Bíblia e permitimos que as histórias mais difíceis, como esta de Juízes 20, nos desafiem, deixamos de ser apenas leitores passivos e nos tornamos estudantes da vida, prontos para viver de forma mais consciente, mais amorosa e mais alinhada com o que realmente importa. Se este estudo profundo te ajudou a olhar para essas passagens complexas da Escritura com outros olhos e te fez refletir sobre a linha tênue entre a retidão e o orgulho, considere se inscrever no canal Entenda a Palavra. Aqui, nós não apenas lemos o texto, nós buscamos a essência por trás das narrativas, mergulhando na história para encontrar lições práticas para a nossa vida espiritual hoje. O seu apoio nos ajuda a continuar, trazendo esse conteúdo com a seriedade e o cuidado que a Palavra de Deus exige. E agora, eu quero ouvir você. Em meio a tantas passagens impactantes que vimos sobre o levita, a guerra civil e o custo da vingança, qual ponto específico desta história mais tocou o seu coração ou te trouxe um novo entendimento? Deixe seu comentário abaixo, vamos aprender juntos. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.